Só dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Efésios capítulo 6, 18. Aleluia, Jesus, louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, porque o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Efésios 6, 18. Diz assim: orando em todo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido as suas portas, queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Podemos assentar nessa noite em nome de Jesus. Glória a Jesus. 21 dias de jejum e oração. E nós estamos aqui no segundo dia, né, onde nós ouvimos a palavra do Senhor, a qual nos deu mais clareza ainda, e daquilo que o Senhor tem para fazer e mover nesses 21 dias. Eu creio em nome de Jesus. E eu sei que você veio crendo também para cá nessa noite. Né? Estamos em oração, em jejum, em intercessão, clamor, pagando um preço diante do Senhor, porque eu sei que aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer, o nosso Deus, Ele sim pode fazer e mover, né? Nesse propósito de jejum e oração, clamando ao Senhor, orando nas madrugadas, pedindo ao Senhor Deus graça, força, jejuando, né? Nós estivemos aqui aprendendo nas quartas-feiras sobre o poder, a importância do jejum, né? O jejum, ele não vai mudar a Deus, mas ele vai mudar você. O jejum, ele não vai mudar as promessas, mas ele vai mudar você, ele vai mudar eu, né? E é por isso que nós jejuamos, nós colocamos o Senhor, porque, irmãos, Deus, Ele é Espírito. O nosso Deus, Ele é Espírito. E eu me relaciono com Deus que é Espírito, de forma espiritual, porque não consigo vê-lo, mas pela fé. E a fé eu não consigo ver ela também, eu não consigo tocar na fé, mas porque eu creio, porque Ele é Espírito. Eu me relaciono com Deus, eu oro, eu falo com o Senhor, eu jejum, eu peço direção, porque não é quando eu estou orando e jejuando, não sou eu que estou dando direção para Deus, não sou eu que estou falando como Deus vai fazer, mas quando eu estou jejuando, que a minha carne é mortificada, é eu sinalizando para Deus: Deus, é o Senhor que vai dirigir a minha vida aqui, é o Senhor que vai tomar a direção daqui, porque a minha carne, ela quer agir de um jeito, a minha carne quer falar de um jeito, a minha carne quer fazer de um jeito, mas é o Senhor. Eu mortifico a minha carne para que o Senhor fale, para que o fruto do Espírito fale através de mim, né? Eclesiastes 10:10, olha o que diz Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se o machado não está afiado, eu vou impor mais força, eu vou gastar mais força, eu vou me cansar mais. Quando eu não estou afiada espiritualmente, infelizmente nós vamos nos cansar mais, desgastar mais. E não agimos com sabedoria como deveríamos agir. Nós vivemos em um tempo, irmãos, infelizmente, em que muitos querem viver muitas coisas, mas não querem afiar o seu machado. Querem viver curas, mas não quer tocar na orla dele. Quer que a muralha caia, mas não quer dar 7 voltas.
Queremos coisas grandes, extraordinárias que o nosso Deus faz, porém, nós não queremos fazer a nossa parte. Queremos ver Deus multiplicar os pães e sobrar cesto, quando na verdade nós nem trazemos os 5 pães e 2 peixinhos. Queremos que o Senhor faça, e nós. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor levantou esse propósito de 21 dias de oração, de jejum, para que nosso espírito, a nossa vida espiritual, venha com sabedoria a cada dia ser fortalecida, ser guiada e ser direcionada pelo Senhor, porque a palavra de Deus diz que as nossas armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 10:4, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, quando eu entendo que eu preciso orar e jejuar, que a minha luta, a minha arma não é carnal, não é na minha força, no meu braço, e eu consigo entender que Ele é torre forte, que Ele é fortaleza, então eu luto com armas espirituais, para que o Senhor venha nos dar a vitória. Aqui no livro de Neemias, a Bíblia vai dizer, você conhece muito bem a história, que Neemias vai chegar um dia em que vai chegar ali Hanani, o seu irmão, e eu creio que talvez ele veja Hanani, porque Neemias estava distante do povo, o povo estava ali exilado, passando por um período difícil, um momento difícil, mas Neemias, como nós lemos aqui, até então não sabia. E eu creio que com alegria ele vai receber ali Hanani e vai querer saber e perguntar do povo dele. Mas Hanani não vai trazer uma notícia boa, não vai vir com uma notícia boa. E a Bíblia diz que Hanani vai dizer, olha Neemias, imagino eu, você aqui no palácio, servindo ao rei, copeiro, mas o povo está lá, Neemias, passando fome, os muros foram derrubados, as portas queimadas com fogo, o povo está sendo humilhado, miséria, sofrendo miséria, o nosso templo foi destruído, e a Bíblia vai dizer que no capítulo 1, no versículo 4, que Neemias, ouvindo tudo isso, ele se assenta, ele chora e lamenta por alguns dias. Ele se lamenta, ele se entristece, porque o povo dele estava ali passando por um momento difícil. É uma notícia ruim que vai chegar. Mas escute, irmãos, muitas das vezes notícias que chegam até mim, até você, até nós, é para nos levantarmos em jejum e oração. É para nos movimentarmos de uma forma diferente. Para nós nos movermos para um propósito do Senhor ser cumprido nas nossas vidas. Assim como foi na vida de Neemias. Ele vai ali se lamentar. Ele vai ali chorar por alguns dias. E depois ele vai dizer, e estive jejuando e orando. Ele estava dizendo, eu fui fazer aquilo que eu sei fazer. E Deus está dizendo para mim e para você, ei filho, não se esqueça que você sabe fazer aquilo que eu te ensinei a fazer. O que é, missionária, que eu tenho que fazer? Orar e jejuar. Talvez muitos já não fazem mais. Quando chega uma notícia difícil, quando chega o dia mau, a gente já corre num parente, a gente vai no patrão, a gente chega no vizinho, a gente recorre ao cartão de crédito, a gente recorre ao limite do banco, a gente recorre a tantas coisas e esquece de fazer aquilo que o Senhor já nos pediu para fazer, orando em todo tempo, com toda a súplica. E a Bíblia diz que Neemias vai dizer, estive eu orando e jejuando, eu vou orar então, por quê? Porque eu sei o que eu preciso fazer, porque a oração por um justo, aleluia, ela pode muito em seus efeitos. A oração por um justo pode muito em seus efeitos.
Então nessa noite o Senhor diz para mim e para você: volte a orar, porque você sabe orar. Não vem dizer que você não sabe, porque você sabe orar. E o Senhor Deus diz lá em Tessalonicenses: orai sem cessar. Orando em todo tempo. Orando, colocando diante do Senhor. Porque a oração ela pode mover. A oração troca coração. A oração ela assina papéis. A oração ela é poderosa para curar. A oração faz visitas inesperadas na nossa casa. A oração ela é poderosa. Aleluia, Jesus. Depois a notícia triste que Neemias vai receber. No capítulo 2, ele triste. De tudo que ele ouviu, ele vai servir ao rei. Tem servo aqui nessa noite? Tem servo de Deus aqui nessa noite? Tem serva de Deus que serve ao rei? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Neemias está triste. Mas ele vai faltar o serviço, igreja? Ele está abatido, mas ele vai faltar o serviço? Neemias, o que ele sabe fazer é servir ao rei. Tudo que ele sabe fazer é servir ao rei. É pegar ali talvez a sua bandeja, o seu copinho ali, e ir ao rei, servir ao rei. No capítulo 2 a Bíblia vai dizer que ele vai triste. Ele vai abatido. Ele nunca talvez chegou diante do rei daquela tristeza. Eu creio que nunca ele chegou ali diante do rei, triste daquele jeito, abatido, triste. Mas mesmo assim, ele vai servir ao rei. Mesmo triste, mesmo abatido, mesmo talvez se sentindo tão impotente, sem poder fazer muita coisa até então ali. Mas ele vai lá, servir ao rei. Porque quem é servo, entende que eu sirvo ao rei, estando triste ou alegre. O dia pode ser mau, o dia pode ser bom, eu também sirvo ao rei. O dia talvez, a notícia talvez não é boa, mas eu sei dobrar os meus joelhos. O dia talvez não foi bom, mas eu sei falar com aquele que é o dono dos meus dias. A notícia talvez não é boa. As notícias aí fora talvez não são boas, mas eu sei servir ao rei com as minhas orações. Eu sei servir ao rei com a minha adoração. Eu sei servir ao rei vindo à casa do Senhor. Eu sei servir ao rei jejuando, porque quem é servo entende que mesmo no dia bom ou no dia mau, está ali para servir ao rei. E a Bíblia diz que depois que ele orou e jejuou, mesmo triste, ele foi falar com o rei. E nós viemos falar com o rei aqui nessa noite. Eu não sei se você vem enferma, cansado ou cansada. Eu não sei como está a tua alma. Mas que bom que você veio servir ao rei. Que bom que você veio ouvir a palavra. Que bom que você veio clamar por alguém. Que bom que você veio interceder por alguém. Que bom que você veio para a casa do Senhor falar com Ele. Talvez você está como Neemias hoje. Missionária, parece que hoje o dia foi tão difícil, mas eu estou aqui para orar. Eu estou aqui para chorar. Eu estou aqui para me derramar em lágrimas diante do rei, porque eu sei fazer isso ao meu rei. Aleluia, Jesus. E depois que ele ora e jejua, e aí ele vai ao rei pedir cartas para poder ir lá reconstruir os muros novamente de Jerusalém. Igreja do Senhor Jesus, não desaprenda, porque tem hora que o nosso coração desaprende de confiar em Deus. Tem hora que o nosso coração desaprende de recorrer àquilo que a gente sabe fazer, que é dobrar os joelhos e orar. Parece que tem hora como o salmista:
Oh, minha alma, porque está abatida, está tão abatida, que a gente parece que desaprende a adorar, a confiar, mas o salmista diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei. A nossa alma quer desaprender, mas aí ela continua, não, eu vou continuar aqui, orando, eu vou continuar aqui jejuando, eu vou continuar aqui clamando, pedindo ao meu rei, ele pode todas as coisas. Glória a Jesus. A oração por um justo pode muito em seus efeitos. Se nós orarmos nessa noite, colocando o Senhor em primeiro lugar, colocando diante do Senhor, pedindo ao Senhor a direção, não agindo por conta própria, principalmente os ansiosos. Quem aí já está tão ansioso que já sai ligando, já está resolvendo, já quer fazer, mas ei, calma, Denise, calma, ora, dobra os joelhos e ora. Às vezes eu quero fazer algo para Deus, quero marcar algo, quero fazer algo, e eu já quero fazer, eu já quero ligar, eu já quero comunicar, e o Espírito Santo, ups, vamos orar primeiro. Vamos colocar diante de Deus primeiro, vamos jejuar, principalmente quando a gente não tem clareza daquilo que o Senhor está direcionando para as nossas vidas, porque não é todo momento, irmãos, que nós vamos orar e rapidamente o Senhor já vai dar a clareza, o discernimento, como que eu vou fazer, como que eu vou agir. Não é assim. Quando nós não temos clareza, aí eu entro com jejum, vou mortificar a minha carne, para eu estar sensível ao que o Espírito Santo quer falar. Peraí, eu não estou entendendo, Espírito Santo. Como que essa palavra aqui mesmo, Espírito Santo? Como que eu devo agir, Espírito Santo? Eu vou pedir perdão agora, Espírito Santo. Espírito Santo, me coloca as palavras certas aqui nessa hora. Então eu vou para o jejum, e aí Ele vai me dando clareza, porque a minha carne está sendo mortificada, e eu vou falando com Ele, Ele vai falando comigo, e eu vou conversando com Ele, Ele vai conversando comigo, e isso é uma oração, é um diálogo, não é um monólogo, não é eu dar, como é que eu digo? Eu sempre digo lá para os meninos lá em casa, não é dar instrução para Deus, Deus não precisa da minha instrução, é um diálogo, eu e Deus, eu falo, Ele me ouve, Ele fala e eu também ouço Ele falar, mas só entende isso quem está em jejum e oração, pedindo a Ele clareza, discernimento, orando para que cadeias possam cair por terra, para que coração duro possa ser quebrado, para que todo espírito resistente caia por terra, todas as cadeias, porque nós lemos, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Precisamos orar, e quando nós oramos, escute, um dia Deus falou comigo aqui na igreja, eu anotei. Você vai viver situações que você vai achar que é um sonho, mas é fruto das suas orações. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração. Estava preso, mas estava lá o povo orando, as mulheres estavam orando, as mulheres estavam lá clamando, e aí Pedro foi solto, parecia um sonho, nem parecia real. O anjo chega ali, 16 soldados, pensa, irmãos, estava tão vigiado Pedro ali naquela cela, que humanamente era impossível ele sair dali, mas porque a igreja fazia contínua oração, o povo estava orando, a igreja estava orando. De repente o anjo do Senhor chega ali, Pedro, calça a sandália, meu irmão, vamos levantar, vamos sair daí. Parecia que estava dormindo, Pedro dormia, e o Senhor Deus moveu, o Senhor Deus abriu as portas. Parecia que não era real, parecia que era um sonho, mas Pedro estava experimentando fruto de oração da igreja. Então nessa noite, dobra os teus joelhos para falar com o Senhor, e creia que nesses 21 dias, aleluia, o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele está aqui nessa noite, e depois desses 21 dias você vai contar, aleluia, Jesus, a tua vitória, o teu milagre, o teu testemunho. Dobre os seus joelhos e fale com Ele nessa noite.